essa live agora, e depois foi entrando mais alguém, mas depois eu deixo gravado também no Stories. Porque na semana passada, com a Magda, a gente tinha visto um pouco também, tinha falado um pouco sobre as virtudes, né? Nós tínhamos colocado como tema como se faz um santo. E ali a gente tinha meditado um pouco sobre as virtudes cristãs, né? Então hoje eu queria aproveitar também um pouco, continuar esse tema das virtudes por alguns minutos, sei, 10, 15, 20 minutos, e falar um pouco daquilo que a igreja também fala para nós sobre essa questão das virtudes, né? Porque nós vimos na semana passada que os santos, eles não foram santos por acaso, né? Mas primeiro eles tiveram um propósito. Muitos deles, bom dia Rosângela, muitos deles até categoricamente colocavam mesmo, de fato, eu objetivo a santidade, né? Então a santidade foi uma busca deles constante. E como uma busca, um exercício, né, constante. E nesse exercício foi sempre um exercício constante também ali essa busca constante de virtudes, né? Então nessa busca de virtudes, gostaria até ver o que é que a igreja fala para nós também sobre a questão das virtudes. Quais são as virtudes que nós... Olá, Renata. Quais são as virtudes também que nós temos presentes hoje na igreja, ou aquelas que a igreja também enumera, né, para nós. E essas virtudes que também se fizeram muito presentes ali na vida de cada santo. Então, como dissemos, não foram por acaso, mas foi uma busca, né, constante que cada um deles fez. Então, quando a igreja vai falar sobre as virtudes, vai falar sobretudo no catecismo da Igreja Católica, né? Então, no catecismo, deixa eu colocar aqui como tema, porque se algumas pessoas chegarem e saber o que é que estamos... e saber do que é que estamos falando. As virtudes cristãs. As virtudes cristãs e sobretudo, obrigado, Lucinha, e sobretudo aqui as virtudes da prudência. Bom. Se fixa, está fixado. Bom, depois eu vou deixar gravado também ali na live, depois algumas pessoas depois quiserem ver. Lá, no Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar assim, para nós sobre as virtudes, ele vai dividir duas espécies de virtudes. As virtudes que são as teologais, né? Que nós já conhecemos. Quais são as virtudes teologais? Vocês coloquem aqui para eu saber também se vocês estão recordados quais são as virtudes teologais. A igreja vai dizer para nós que tem dois tipos de virtudes. Tem as virtudes que são aquelas teologais e tem as outras virtudes que são chamadas de virtudes humanas ou virtudes morais, né? E quais são essas virtudes teologais, né, que na igreja que nós temos e que se fizeram presentes, né, também estão ali na vida. Salve, reverendo.
quais são essas virtudes que são presentes também ali na vida da igreja? O que a igreja coloca para nós que apresenta como essas virtudes teologais. As teologais que nós temos são três, né? A virtude da graça reverenda. As virtudes da fé, esperança e a virtude da caridade, né? Bom dia, Camila. Então, nas virtudes teologais nós temos essas três virtudes. E são essas virtudes que elas estão muito associadas também com a espiritualidade, né? Porque o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar dessas virtudes, diz que são virtudes que estão muito ligadas diretamente a Deus também, diretamente com esse nosso relacionamento, né, que nós temos ali com Deus. Então, são as virtudes que se referem à nossa espiritualidade, né? Por exemplo, a fé, que se refere à nossa espiritualidade, a esse nosso relacionamento com Deus. A esperança, né? Que se refere também a esse nosso relacionamento com Deus, né? Que está relacionada, né, também à nossa fé, que são dons, né, também, primeiramente dons que Deus nos concede. Né? Deus nos concede o dom da fé, nos concede o dom da esperança, e a caridade também é um dom. Quando a gente vê, por exemplo, os grandes santos fazendo as obras que fizeram, a gente, se for olhar para nós, a gente percebe que muitas das coisas que eles faziam, nós naturalmente não conseguimos fazer, né? Então são dons que vão se desenvolvendo à medida que a pessoa vai tendo esse relacionamento também com Deus. Quanto mais relacionar-se com Deus, mais esses dons vão se desenvolver. Mais a fé se desenvolve, mais a esperança se desenvolve, mais também se desenvolve a virtude da caridade. Então, por isso são chamadas teologais, né? Nós sabemos esses teologais aí relacionados sempre nesse relacionamento com Deus. Mas, além dessas virtudes teologais, existem também as virtudes morais, as virtudes humanas, né? que são, como o próprio nome humanas aí diz, né, que estão relacionadas muito são essas virtudes que nós podemos, né, também humanamente adquirir. E quais são essas virtudes? Se vocês depois quiserem, talvez já tenham olhado, mas se não olharam ou tiverem sido mais curiosidade, essas virtudes elas vão estar presentes no Catecismo da Igreja Católica, no número 1800, a partir do número 1803. Então ali nós vamos encontrar as virtudes, né? A partir do número 1803. Ali, então o Catecismo vai falar sobre as virtudes. E fala das virtudes humanas. As virtudes humanas, então, são essas virtudes que nós humanamente, nós podemos adquirir. Bom dia, Cida, conterrânea cacibiense. Então, são essas virtudes que nós podemos adquirir humanamente. E quais são essas virtudes que o Catecismo elenca para nós, e que não só o Catecismo, mas já desde a antiguidade colocava para nós essas virtudes, já lá na Grécia Antiga, né? Depois o Antigo Testamento também coloca para nós, depois os filósofos ali, Cícero, os filósofos da Roma, de Roma Antiga, né? Os filósofos também da Grécia, Aristóteles. Então, quais são essas virtudes? E que nós podemos ver também que a Igreja assume, né, também para si. E nos convida também para que nós possamos sempre desenvolver e são percebidas também na vida dos santos, né? São 4 virtudes. A virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza e a virtude da justiça. Então, 4 virtudes que
que humanamente elas podem ser adquiridas, né? que nós podemos adquirir. E são virtudes que se fizeram presentes na vida dos santos, né? De todos aqueles que buscaram também ter esse relacionamento com Deus, né? E hoje, olhando um pouco para essas virtudes que estão presentes também no Catecismo da Igreja Católica, gostaria nesses poucos minutos só falar um pouco a respeito dessa virtude da prudência. O que é que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre essa virtude? Bom, vocês, não sei se tem um catecismo por aí com vocês, mas depois, hoje, também todos esses documentos a gente encontra na internet, né? A gente pode também baixar como aplicativo nos nossos celulares. Mas são interessantes a gente olhar também essas virtudes e, de certo modo, também aplicar ou tentar colocar ali na nossa vida, né? Então, a virtude da prudência. Que virtude é essa, né? Dessas 4 virtudes humanas que nós temos? O que é essa virtude da prudência? Primeiro, o Catecismo da Igreja Católica, quando ele vai falar, né, vai definir para nós a respeito das virtudes, ele vai dizer o seguinte, que no Catecismo é o número 1800, a partir do número 1803. 1803, Camila. Então, o Catecismo, quando ele vai falar a respeito das virtudes, ele vai dizer o seguinte, são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos. Talvez o conceito esteja um pouco... ordenam as nossas paixões, guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. E a prática dessas virtudes, e aqui talvez seja aqui o importante para a gente também prestar mais atenção, né? A prática dessas virtudes nos oferece o autocontrole, o domínio de nós mesmos e formando-nos homens verdadeiros, fortes e plenamente senhores das nossas emoções e da nossa vida. Eu acho que essa parte aqui que o Catecismo coloca é uma coisa que todo ser humano busca, né? A vida de todo ser humano é um pouco isso, buscar o autocontrole, o domínio de nós mesmos, formar-nos como homens verdadeiros, fortes e plenamente senhores das nossas emoções e da nossa vida. Então, as virtudes humanas, quando nós procuramos praticá-las, elas têm de fato esse objetivo. O domínio, o autocontrole, o domínio, o formar ali também formar o nosso caráter, fazer-nos fortes, né? Fazer-nos senhores de nós mesmos. E quando a gente olha, por exemplo, a vida de cada santo, a gente vê que essas qualidades se fizeram presentes também ali na vida de cada um deles, né? Senhor de si, formar esse caráter, né? Serem fortes, serem senhores de si mesmo. Então, essa primeira virtude que o Catecismo da Igreja coloca para nós, a virtude da prudência. Então, nós buscamos sempre na nossa vida um amadurecimento. Todos nós. O que a gente, na verdade, busca sempre é amadurecer, afastar de nós também toda infantilidade, né? É chegar também a essa plenitude ali da nossa vida, essa plenitude do nosso caráter, essa plenitude a plenitude, né, ali do nosso ser. Então, se nós queremos chegar também cada vez mais a essa plenitude, nós devemos trilhar
o caminho das virtudes. Então, o primeiro deles, a prudência. Então, a prudência, ela, dentre as 4 virtudes, prudência, repetido, prudência, temperança, justiça e fortaleza, essas são as 4 virtudes que são chamadas de virtudes humanas, ou virtudes morais. Então, a virtude da prudência, ela exerce uma função assim, bem importante em relação a todas essas outras virtudes. Porque essas também são chamadas virtudes cardeais, né? Porque cardeais, significando também essas virtudes eixo, que em torno dessas virtudes vão aparecer também todas as outras virtudes. Buscando essas 4, tantas outras virtudes, elas vão também aparecendo na nossa vida. Então, a virtude da prudência, ela é aquela virtude que tem essa prevalência também, sobressai sobre todas as outras, né? Porque a partir dela, as outras virtudes também elas vão aparecer. Então, é uma virtude que influencia diretamente o nosso comportamento humano, e através de uma cautela e de uma sabedoria, né, como coloca também para nós o catecismo. Então, o que é que essa virtude ela concede para nós? O que é a virtude da prudência? É aquela virtude que nos dá a faculdade de conhecer o que é o bem e o que é o mal, e aquilo que não é bem e aquilo que não é mal. Então, a virtude da prudência é que nos ajuda, né, também a isso, a ter essa consciência daquilo que é justo, daquilo que não é justo, daquilo que é bom, daquilo que não é bom, né? E a gente saber separar também essas coisas. E ela não se confunde, por exemplo, o que não é a prudência. A prudência não é a timidez, não é o medo, não é nem a dissimulação ou aquela duplicidade do coração. Prudência não é medo, não é timidez, mas prudência é saber aquilo que é justo, aquilo que é certo, daquilo que não é certo, né? Então não se confunde com medo, não se confunde com timidez. Então é uma virtude que ela dirige todas as outras virtudes. E através dessa virtude nós conseguimos através da virtude da prudência, nas nossas reflexões nós conseguimos também encontrar as soluções, né, também das coisas. Conseguimos fazer as escolhas mais justas e mais adaptadas, né, também para realizar o bem ou as situações positivamente melhores para a nossa vida. Então é uma virtude que se contrapõe, por exemplo, à impulsividade, né, ao fato de ser impulsivo. Uma pessoa impulsiva pode não ser prudente, né? Pode não agir com prudência, porque vai agir sempre ali na impulsividade. Vamos já um exemplo também dessa prudência, pegando um pouco um trecho também da Sagrada Escritura. Não quero me alongar muito. São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 32. Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 32. Bom, essa parábola que Jesus vai contar também para convidar um pouco também para essa prudência, né? Quem de vós, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e pondera se tem com que terminar? Não acontece que, tendo colocado o alicerce,
e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Bom, nessa parábola aqui que Jesus relata, Jesus conta, ele dá esse exemplo esses dois exemplos aqui na parábola, daquele rei que se prepara para uma guerra, ou aquele que se prepara, que está também se preparando para construir uma casa. Então, isso, Nívia. Então, nesses dois exemplos, são dois exemplos que mostram também que houve uma prudência, né? Ele prepara antes, né? Calcula, vê se vai poder, primeiro vê se vai poder construir de fato a casa até o final. O rei também calcula, vê se vai poder guerrear ou não. Então, vemos também a prudência aqui. Ou ainda, essa questão da prudência a gente pode ver em outro texto, também de São Mateus agora, no capítulo 7, dos versículos 21 ao 27. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao versículo 7. Então, ali naquela parábola também, que é uma parábola conhecida nossa, mas eu vou começar aqui a partir do versículo 24. Então Jesus diz: assim, todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato, outra tradução aqui coloca prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou e foi grande a sua ruína. Bom, então, aqui já nesse evangelho aqui, nós vemos Jesus chamar também de insensato ou de imprudente. Vou fazer essa comparação, comparando um pouco com aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e colocam em prática, né? Chamam esses de prudente. Mas colocando aqui como a prudência, e aqui a comparação, né? Como aquele que é construir, ser prudente. É como construir uma casa sobre a rocha. E ser imprudente já é como construir uma casa sobre a areia, né? Então essa virtude da prudência, né, que é uma virtude que se fez presente, né, também ali na vida de tantos santos, de tantos homens e mulheres também de Deus. Então, o que é que essa virtude vai também gerar cada vez mais também em nós? O que é que essa virtude da prudência ela gera, né, também ali no nosso coração, na nossa vida? Então, a prudência ela está muito relacionada também com duas coisas. Com a questão da sabedoria e relacionada com a questão também do discernimento. Então, os livros no Antigo Testamento, os livros chamados livros sapienciais, ali nós vamos ver muito esses livros também falando, né, também muito da virtude e relacionando essas virtudes
justamente com isso, com a sabedoria e relacionando com o discernimento. Ser prudente é ser sábio, de certo modo, e é ter sempre cada vez mais ter esse discernimento, né? Então, para que a gente possa ser prudente nesse sentido, a gente deve olhar, né, o catecismo, a teologia. Grande Anderson, um abraço, meu caro. A teologia moral, que é na parte da teologia, a parte que trata, né, um pouco mais sobre essa questão das virtudes. Então, ela, quando vai falar também sobre a virtude da prudência, ela vai dizer o seguinte, que também para que nós possamos ser prudentes, nós devemos ter presente na nossa vida a nossa história. Ninguém é prudente se não tem a sua história, né, presente também ali dentro de si, dentro da sua vida, né? Então, deve ter presente tanto o seu passado, tudo aquilo, aquela história que construiu, né, aquela sua experiência, né, também de vida, experiência seja ela positiva ou negativa, mas toda essa nossa história, essa bagagem que nós carregamos também conosco, são elas também que nos fazem, que nos ajudam, para que nós também possamos ter a prudência, né? E assim, elas são elas que nos ajudam para que a gente possa também evitar o erro e para sempre consertar, não é, também as coisas, consertar também as coisas boas também na nossa vida, né? Então, ter consciência da nossa história, ter consciência, né, daquilo que nós já construímos, de toda aquela nossa trajetória de vida. Então, quando nós temos consciência disso, nós seremos sempre mais prudentes, né, também na nossa vida, né? Então, a experiência do passado, especialmente aquela boa, mas também as negativas. Então, toda essa nossa experiência, por exemplo, e as experiências negativas também, elas até são importantes também para nós, porque são elas que nos colocam também em alerta, né, também ali na nossa vida, até para a gente dizer, não, espera aí, agora essa experiência negativa também que eu já tive, agora eu já sei também o caminho, que isso aqui para onde isso aqui pode me conduzir. Então aí vem de fato a prudência. Então diz, não, agora se eu sei o caminho, se eu sei para onde essa experiência negativa que eu tive, se eu sei para onde ela pode me levar de novo, então eu prudentemente me afasto, né, desse caminho e vou agora procurar um caminho diferente. Então as experiências, essas duas coisas, a experiência, a bagagem positiva da nossa história, faz com que a gente possa ter prudência, com esse respeito também à nossa história. E a experiência, aquelas coisas que não foram positivas, também nos fazem prudentes, porque agora nos dizem, não é esse o caminho que eu quero trilhar, porque se eu for por ele, eu não vou, o fim não vai ser uma coisa boa, né? E às vezes aqui também nisso, não só na nossa história, mas também nós podemos aprender muito também com a história dos outros, né? Com a história das outras pessoas. A vida, ela é um pouco... Nas coisas, a gente na história, muitas das coisas se repetem, não é? Então a gente também tem que aprender, seja com as coisas positivas que passaram na vida das outras pessoas, mas aprender também com os erros, às vezes, que os outros também cometem, não só com os nossos, né, mas também se a gente ter também esse olhar, se nós queremos também, de fato, trilhar uma vida de crescimento, né, uma vida onde nós buscamos sempre crescer, e se superar sempre a nós mesmos, a gente deve olhar para a nossa história, mas também olhar para outros que já trilharam, né, também, porque alguns trilharam já os mesmos caminhos que nós estamos trilhando, e desse mesmo caminho que nós estamos trilhando, alguns trilharam de maneira positiva, né, e chegaram
e chegaram de maneira positiva, são exemplos já também para nós. E aí sim, nós somos convidados a olhar esse caminho positivo e imitar esse caminho positivo, mas outros que acabaram também errando nos seus caminhos. Então nós, olhando também para esses erros, dizer, não, então esses eu procurar evitar. Então a prudência, ela vai estar relacionada, não é, também a isso. Então ser prudente, ter essa sabedoria, ter esse discernimento, né, para que a gente possa olhar e aprender com a nossa história, com a nossa bagagem, com aquilo de positivo que nós já construímos até agora, ou com as experiências que não foram positivas, afastá-las para que a gente possa agora trilhar um caminho que vá sempre nos levando para o nosso crescimento. Então, se nós, por exemplo, olharmos para a vida dos santos, por exemplo, Maria foi, na vida dela, uma mulher prudente, né? E Deus, quando vai escolher também os santos, não vai escolher os imprudentes, né? Então, Maria, Deus que escolhe Maria, que nós agora estamos também nesse mês de maio, e mais tarde vamos meditar um pouco mais também sobre os títulos de Nossa Senhora, ou sobre o manto, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Então Deus, quando escolhe também Maria para ser a mãe do seu filho, escolhe uma mulher prudente. São José foi alguém prudente também. Quando nós celebramos, né, a festa de São José, é assim que na liturgia nós começamos dizendo assim, eis um homem sábio e prudente. Então São José foi um homem prudente. Maria foi uma mulher prudente. E Deus escolheu também justamente prudentes para que pudessem continuar essa sua obra também de salvação e de redenção, né, para nós. Então a prudência é alguma coisa que nós devemos fazer presente na nossa vida. Então, por prudência, né, também, por exemplo, a prudência deve nos levar também a buscar bons conselhos, né, também na nossa vida. Até hoje de manhã eu estava ouvindo alguém, acho que um psicólogo também falando, tá baixo o áudio? Bom, hoje deixa eu ver se eu consigo. Hoje de manhã eu estava ouvindo alguém falando, né, também sobre a questão do ser, às vezes, do procurar sempre não ser arrogante, né? Então o prudente é aquele também que sabe buscar conselhos, né, também na sua vida, que sabe buscar conselhos já também ali na sua vida, para que ele possa estar sempre também se corrigindo. Porque toda a nossa vida, ela é uma existência também que nós devemos buscar constantemente estar nos corrigindo, né, continuamente. É por isso que na igreja nós temos o sacramento também da confissão. O que é o sacramento da confissão? Senão esse momento que nós vamos ali nos colocar diante do sacerdote, para confessar, né, também os nossos pecados, nos colocar, sermos purificados de nossos pecados, mas para que a gente possa... Ótimo. Então, para que a gente possa também estar sempre se corrigindo, né, também na nossa vida. A gente precisa estar sempre se corrigindo. Primeiro, porque às vezes, nos propósitos que a gente faz, né, também ali na nossa existência, pode acontecer de, às vezes, a gente se desviar, se desvirtuar. Na vida, aparecem também muitas dispersões, né, para nós. Então, diante dessas dispersões, a gente precisa estar sempre se corrigindo. Então, ser prudente é também saber buscar conselhos, é saber também se orientar. É por isso que também nessa história da espiritualidade,
muitos santos. Bom dia, Luciano. Bem-vindo, cara. É por isso que na história da igreja, muitos santos também sempre recomendam que ter diretor espiritual, por exemplo, né? Que é o diretor espiritual? É aquele que vai justamente corrigindo a vida. Porque às vezes também nós sozinhos, por nós mesmos, claro, a gente vai se corrigindo ou tudo mais, mas às vezes a gente, se fosse se conduzir sozinho, a gente não tem essa claridade toda, né, para se corrigir a nós mesmos, né, sozinhos. A gente precisa, então, dialogar, né, também ali com o outro, para que aquele outro que seja experiente, né, também nesse assunto possa, né, também ali nos conduzir. Então, um diretor espiritual, por exemplo, que a igreja sempre recomenda, ou a confissão, o momento da confissão mesmo. Então, são esses momentos onde a gente vai ali se corrigindo. Então, ser prudente. Ser prudente é procurar sempre se corrigir. É procurar sempre também esses conselhos, né, onde a gente possa estar sempre se direcionando. Primeiro porque se a gente procurar se dirigir sozinho, a gente não vai conseguir também se dirigir sozinho, né? A gente precisa ser direcionado, né, também por outras pessoas. A gente não vai ter, de fato, essa clareza. Então, a prudência também me diz, eu devo buscar conselhos, né? Eu devo buscar também me dirigir, devo buscar também ser orientado, né? Nós padres, também, sobretudo, nós padres também temos que ter, né, a confissão, temos que buscar sempre, né, direção espiritual, né, também é aconselhado, né, que tenhamos. Então, mas não só padre, todos nós cristãos devemos também sempre ter e buscar essas orientações, né, também para a nossa vida. Então, isso é um sinal, né, também de prudência, né, para que a gente possa ter essa iluminação e trilhar, né, dessa maneira um caminho onde nós possamos estar crescendo, né, cada vez mais, né, na nossa caminhada, na nossa, como seres humanos, como cristãos e tudo mais. Então, se os santos, eles também souberam trilhar aqueles propósitos que eles se colocaram e trilharam bem, é porque eles também deixaram-se se conduzir também nesse sentido, né? Se deixaram também ali orientar. Então, tiveram essa prudência. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, ela diz em um de seus escritos, né, Castelo Interior, ela diz justamente isso, que nós não devemos nunca confiar em nós mesmos, né? Se a gente confia demais em nós mesmos, então a gente acaba também ali se perdendo, né? Acaba porque as dispersões nas nossas vidas. Com certeza cada um de vocês, olhando também para vocês mesmos, vocês vão perceber também, né, quantas às vezes na nossa existência, dentro daqueles objetivos, né, que nós colocamos ali diante de nós, sempre vem umas dispersões, coisas que às vezes querem nos tirar daquele nosso foco, daquele nosso objetivo final. Então, se nós não somos também diante disso prudentes, a gente acaba, né, também ali se perdendo, né? Então, ter essa prudência para primeiro pedir sempre conselhos, já pedir essa ajuda e se deixar, né, também ajudar, ter esse discernimento, né, também na nossa vida, né, na nossa caminhada. Então, isso. Então, essa é a primeira virtude que nós encontramos, né, no Catecismo da Igreja Católica. Então, depois vocês, se quiserem dar uma lida, né, também nesta virtude, ela no Catecismo, essa parte das virtudes humanas, ela vai se encontrar ali
no número, como disse, a partir do número 1803, né, começa a tratar dessa parte das virtudes, e a prudência, mais especificamente, ali no número 1806. E é conhecida também uma parábola de Jesus, isso aqui pronto, já essa parte para terminar, que está no capítulo 10, versículo 16 de São Mateus. Capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Jesus dizia aos discípulos: eis que vos envio como ovelhas entre lobos, por isso sede prudentes como as serpentes e malícia como as pombas. Então sempre esse convite para que possa ter sempre a prudência, né? Então a prudência, essa virtude que a gente precisa ter, né? Para saber evitar, buscar aquilo que é certo, buscar aquilo que é justo, e evitar aquelas coisas que não nos fazem crescer. Porque se nós não somos prudentes, as escolhas que nós fazemos, elas podem ter influência não só sobre nós mesmos, mas elas podem ter influência também sobre as outras pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Então, se nós fazemos escolhas erradas, essas escolhas erradas vão afetar nós, mas não só nós, vão afetar também aquelas pessoas que nos rodeiam. E se fazemos escolhas certas, essas escolhas vão dizer respeito a nós e vão dizer respeito, né, também a todas as outras pessoas que estão ali ao nosso redor. Então, as nossas escolhas terão repercussões positivas para nós e para os outros. E se forem más escolhas, terão repercussões negativas também, tanto para nós como para os outros, né? Então, se nós queremos crescer como seres humanos, como cristãos, uma das virtudes que deve se fazer presente na nossa vida é a virtude da prudência. E, de fato, a gente sempre se perguntar, mas isso vai me fazer crescer? Vai ter a repercussão vai ser positiva? Então, se não for, a gente deixa de lado, né? E busca, de fato, aquelas coisas que vão nos dar, que vão fortalecer o nosso caráter, né? Vão nos ajudar na nossa caminhada. Então, afastar de nós aquelas coisas que são dispersões, né? Que nos dispersam, e para que a gente possa manter sempre o nosso foco. Muito bem, então obrigado a vocês que acompanharam, que foram aparecendo aqui na live, né? Permaneceram aí com desse tempo. E vou ver se na próxima semana a gente fala um pouquinho da outra virtude, dessas virtudes humanas que se fizeram presentes também ali na vida dos santos. Deixa eu só ver aqui alguns comentários que vocês aqui colocaram. Luciano: faz parte da vida ouvir conselhos, ensinar e aprender, pois o ser humano é um ser de contato, é nas dificuldades que os mestres se revelam e a fé se firma. É isso mesmo, Luciano. A dificuldades são que acabam nos revelando ali, né? Todos precisam de um guia, mesmo Jesus sendo nossa referência, mas um olhar mais claro de outro pode garantir nossa firmeza dentro das quedas. E isso São João da Cruz, que eu estou lendo São João da Cruz, né? Quando eu citar muito ele aqui é porque eu estou lendo muito ele. Quero ver porque a obra dele é um pouco grande. Então, ele que fala justamente disso, né? Ele, Santa Teresa de Ávila, estou fazendo leitura mais desses santos galegos, eles falam muito dessa importância de ter um guia espiritual. Por exemplo, hoje eu ouço muito o pessoal falar de mentor, né? É muito interessante que aquilo que a gente tem na igreja, assim, fora, as pessoas também acabam coisas presentes, assim, mentor, né? Muita gente busca mentor, busca coach, essas coisas que na igreja já é presente desde tanto tempo,
né? Desde lá no início, os pais, essa questão de diretor espiritual, de guia, é uma coisa que já é presente desde o início da igreja, né? Isso é uma coisa que de fato a gente deve sempre valorizar, para que a gente possa. A gente só cresce de fato quando tem uma pessoa que a gente possa, que vá nos conduzindo, né? Que a gente vá ali conversando e vá colocando, apresentando ali as nossas dificuldades também na nossa caminhada e, e aquela pessoa vai nos ajudando, né? Também no nosso crescimento. Então é importante, um guia, também essa parte espiritual, nós precisamos sim, para que a gente possa crescer. Muito bem, então, Deus abençoe a todos, obrigado por parar esse tempo aí, para ficar aqui com esse momento. E no próximo domingo, acho que esse horário também, eu vou falar um pouquinho sobre uma outra dessas virtudes, né? São 4 virtudes, hoje foi a prudência, depois a gente falar das outras virtudes, dessas virtudes humanas. Deus abençoe, Dona Maria, né? Cida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais tarde, às 5 horas, né, aí no Brasil, nós iremos então conversar um pouco com Cristina Alves, já que ela é uma palestrante também de Nossa Senhora de Guadalupe, aproveitando esse mês de maio, ela vai nos ajudar também a entender o manto, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido também muito, né? E então hoje vamos juntos também ouvir um pouco mais sobre o manto de Guadalupe, né, e aprender também e crescer também na nossa espiritualidade mariana. Então vocês convidem também outras pessoas para logo mais às 5 horas nós estarmos juntos aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado Cida, Deise, Rosângela, Camila, Edjane, Del, Ana, todo mundo. Ana Lúcia, mais tarde a gente se encontra, se Deus quiser. Você é um grande, Luciano, você é um grande. Tchau, pessoal, até mais tarde.